De novo, uma excelente tarde para vocês. Muito obrigada por vocês participarem desse estudo presencialmente. Assim, durante o... É online, mas é ao vivo, né? Esse é o sentido que eu falei presencial, né? E muito obrigado para quem vê também depois a gravação, né? É que aqui, assim, quando a gente estuda, assim... ao vivo, né? Durante mesmo aqui, assim, ajuda muito, porque um dá uma ideia, outro dá outra. Esse daqui não é um estudo, assim, que tem um professor e aluno, não é assim, né? Todos nós aprendemos muito, porque cada um fala uma coisa, outro fala outra, e aí a gente acaba todo mundo aprendendo. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu pôr aqui. Isso aqui. Muito bom. Então, deixa eu ver aqui. Aí. Bom, nós estamos aqui na questão 186, né? E essa questão, ela trata ainda, nós estamos dentro do capítulo da pluralidade dos mundos, né? Das muitas moradas da casa de meu pai. A gente sabe que a Terra é um planetinha minúsculo, né? É um planeta super pequenininho de uma galáxia que está aí num cantinho da Via Láctea, com um Sol de quinta grandeza, né, não é nem o maior Sol que existe, assim, nós somos assim muito pequeninos, muito, né? Então, imaginar que a gente é a última bolacha do pacote é absurdo, né? Existem muitos planetas, muitas galáxias, muitos universos, né? Hoje em dia, a cosmologia já nos ensina que existem vários universos, né? Então é o tal do multiverso. Então, assim, existem mundos que a gente nem consegue imaginar, né? Assim, Deus é infinito, Deus é a inteligência suprema, então o poder de criação desse Pai é infinito também, né? Então, na verdade, existem muitos planetas, muitas casas, infinitas casas nesse mundo, nesse universo, nesse multiverso, múltiplas casas, múltiplos mundos na casa do Pai. Né? Então, ele começa perguntando aqui: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? O que vocês acham? Será que o perispírito ele muda, ele some, né? Será que chega uma hora? Será que um espírito puro tem perispírito? O que vocês acham? Quem que gostaria de começar essa conversa aqui, ó? Benedito, você acha que espírito puro tem perispírito ou não tem mais perispírito? Benedito? Boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso. Eu acho que ele sempre terá um perispírito. Acho que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo também um perispírito mais evoluído, mais sutil, mais leve, não é? Mas eu acho que ele sempre terá um perispírito, porque é por meio do perispírito que ele vai atuar no mundo, não é? Então, eu tenho essa impressão que sempre terá um perispírito, mesmo Jesus, os espíritos altamente evoluídos, eu acho que eles têm perispírito, sim, para poder atuar sobre a matéria. Uhum.
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém pensa diferente? Será que existe perispírito em todas as categorias de espírito? Mãe, pode falar, querida. Estou de acordo com o Benedito, e lógico que que Jesus tinha o seu perispírito, né? Só que, como diz aqui no Livro dos Espíritos, ele vai se tornando tão sutil nos espíritos purificados, que é como se não existisse. Né? Só queria dizer isso. É uma coisa interessante isso, né? Porque às vezes as palavras elas traem algumas coisas, né? Que às vezes é difícil para os espíritos explicarem, né? O que a gente entende por matéria? É uma coisa que certamente é muito diferente do que é matéria para um espírito puro, né? Porque existem graus muito variados de matéria, né? Aqui no nosso mundo, matéria é isso, né? Matéria é um copo de plástico, é um celular, enfim, tem várias coisas aqui que podem ser matéria, mas será que assim o pensamento é matéria? Será que a vibração é matéria? Será que o amor é uma matéria? É uma coisa assim que às vezes é muito difícil a gente definir isso. Então, essa matéria ela pode estar tão diferente para a gente que é quase que se não existisse, né? Claro que assim sempre tem que ter alguma coisa revestindo o espírito, né? Eu até gostaria que o Cláudio falasse também alguma coisa disso, porque uma vez a gente conversou sobre isso, Cláudio, você podia falar de novo isso, sobre corpo mental, perispírito, se tem alguma diferença entre essas coisas. Cláudio? Acho que o Cláudio ainda está com problemas de comunicação aí. Na verdade, uma vez a gente conversou sobre isso, mas é uma questão, assim, eu acredito, ele está com problema. Eu acredito que seja uma questão, assim, de semântica, sabe? Uma questão de não ter as palavras apropriadas, né? O perispírito, ele vai ficando tão adelgaçado que assim, ele vai se praticamente desaparecendo, né? Um espírito puro, ele tem uma coisa assim que se chama corpo mental, né? Que é como se fosse, nós temos também corpo mental, mas é algo assim que fica tão sutilizado o perispírito que praticamente ele só fica, ele não tem mais essa matéria como nós conhecemos, né? É uma matéria assim muito diferente, né? Então, os espíritos puros, eles têm alguma coisa além do espírito em si, né? Porque o espírito sempre precisa ter algum tipo de revestimento, mas é muito diferente do perispírito que a gente tem aqui no nosso, né, na nossa esfera de ação. Alguém gostaria de complementar? José, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, eu concordo, é isso mesmo. Nós não sabemos ainda definir a matéria do perispírito de um espírito puro. Sim. Na verdade, existe a matéria, né? Uhum. O espírito é parte matéria, parte espiritual. Então, é uma matéria bem sutil, que eu acho que nós não temos denominação para essa matéria. Certo. Oi, pai, pode falar. Se o Cláudio quiser teclar alguma coisa, Cláudio, eu leio aqui. Essa definição fica difícil para a gente fazer, porque nós desconhecemos ainda uma série de coisas. Eu tomo por analogia que quando Cristo falou, há 2000 e tantos anos atrás, há muitas moradas na casa do meu pai, eu acredito que ninguém conseguiu entender o que ele quis dizer, porque as pessoas
não conheciam quase nada de cosmologia, né? E aí, como é que poderiam fazer um raciocínio? Hoje em dia, a gente já tem esse conhecimento, né, de que existem outros planetas. Ainda não fomos lá para ver vida lá no outro planeta. Só que a gente pode raciocinar e entender que se há vida aqui, fatalmente deve ter uma forma de vida lá, não necessariamente igual à nossa. Da mesma maneira, se o espírito ainda grosseiro é revestido de um perispírito grosseiro, à medida que evolui, depois de várias e várias encarnações, ele vai sutilizando o seu revestimento também. Então, é lógico isso que o Benedito falou, que você também falou, que ele, quando atinge um ápice de desenvolvimento, a gente nunca viu, mas é possível imaginar que o revestimento também tenha se utilizado tanto que a gente não consegue definir como matéria ou não. É uma outra coisa, é uma matéria assim, totalmente diferente. É como se não existisse, né? Mas é alguma coisa, né? Uhum. Oi, mãe, pode falar. Eu li uma ocasião num livro que Jesus só pôde tomar um corpo de carne e nascer aqui no nosso mundo, porque ele ainda tinha o seu corpo perispiritual. Então, que outros espíritos ainda muito, muito, muito mais elevados do que Jesus poderiam, vamos supor, fazer também essa missão, eles não podiam mais, porque eles já não tinham mais o perispírito, ou pelo menos eles não tinham condições de reencarnar mais. Então, que Jesus, apesar de ser aquele espírito maravilhoso, que a gente sabemos que ele é purificado, ele ainda tinha o seu perispírito. E pela evolução que nós sabemos que é infinita, a gente tem que admitir que isso é uma verdade mesmo, porque a evolução é infinita. Então, devem existir espíritos mais elevados ainda do que Jesus. Sem dúvida. Concorda comigo? Eu já li isso também de Ramatiz, que num dos livros dele, que ele fala assim, que apesar de Jesus ser o nosso modelo, ser o espírito mais puro e mais perfeito, o governador espiritual do nosso planeta, sem dúvida alguma, existem espíritos que são ainda mais evoluídos do que ele. E, de fato, esses espíritos que já perderam a sua matriz perispiritual, eles não conseguem mais reencarnar. Eles já estão tão distantes dessa matéria como nós conhecemos, que eles não têm mais condições de reencarnar aqui, né? Eles já estão, assim, num grau de evolução tão absurdamente grande que eles já perderam todo o contato com esse tipo de matéria. Então, aquilo que os envolve, que é basicamente o corpo mental, que é assim, como se fosse um perispírito, assim, muito, 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 muito sutilizado, é algo que não permite mais a conexão deles com a matéria. E Jesus, assim, foram anos e anos, foram mais de 1000 anos para Jesus reencarnar aqui, né? Porque ele já estava num grau tão grande, né, de evolução, que para ele vir baixando a sua vibração, para conseguir, de novo, entrar num útero e nascer aqui entre nós, isso foi um dos maiores sacrifícios que ele fez. Quando a gente pensa em Jesus, assim, o sacrifício de Jesus, a gente pensa só na cruz, né? É óbvio que ninguém gosta de ser crucificado, né? Claro. Mas isso para Jesus foi a libertação. O maior sacrifício que ele fez foi ter nascido aqui, né? Imagine você pegar um ser extremamente, né? A energia, pensa na energia que é gerada numa usina, como
como a usina aqui que a gente tem, né? Assim, lá de uma usina atômica, né? Uma usina, pode ser uma usina hidrelétrica de Itaipu, né? Você pega toda aquela energia e tenta colocar numa lâmpada, né? É uma coisa que não dá certo, né? Então Jesus teve que reduzir todo esse potencial para ele conseguir vir aqui. Esse foi uma prova de amor assim muito grande do nosso mestre, né? Assim, ele ter vindo aqui para habitar conosco durante esses 33 anos que ele esteve encarnado aqui, numa vibração muito, muito, muito diferente da vibração que ele tem normalmente, né? Bom, vamos dar sequência aqui, que tem mais coisas aqui, então. Então, veja bem, o que os espíritos respondem é que haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Ele disse sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, né, tão sutil, que para vós é como se não existisse. Foi tudo aquilo que a gente conversou, né? Esse é o estado dos espíritos puros. A gente não sabe detalhes disso, né? Isso escapa da nossa compreensão, né? Mas é basicamente isso que nós conversamos. E aí, parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? E eles respondem: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite, as primeiras claridades do alvorecer. É tão interessante isso na evolução espiritual, que tudo é tão sutil, né? É tão sutil. Isso assim, é uma característica de toda obra da criação. Se a gente pegar, assim, um peixe e um mamífero, a gente vê que existe muita diferença, mas a hora que a gente vai pegando, assim, estados intermediários, né? Por exemplo, assim, os fungos, eles estão entre o reino animal e o reino vegetal e o reino animal, né? Então, por exemplo, assim, os fungos, eles têm características de animal e têm características de vegetal. E aí, assim, os pesquisadores, eles tentaram por muito tempo, assim, falar, não, fungo é um animal, não, fungo é um vegetal. Aí eles resolveram falar, não, fungo é fungo, não tem jeito. Vamos deixar só como fungo aqui, porque é como a gente, né? Se a gente pegar quando a gente era bebê e agora, a gente vê uma diferença enorme, né? Eu acho que todos nós, né? Mas se a gente pegar ontem e hoje, vocês conseguem olhar no espelho e ver o que mudou, né? Porque tudo na natureza vai mudando de uma forma tão sutil que a gente não consegue perceber, né? E dessa forma a gente vai progredindo. Pode falar, tia. Então, Helene, nossa, gostei de saber dos espíritos puros, né? Eu acho, Helene, será que no Sol, eu acho que é lá que no planeta, não é planeta, o Sol não é planeta, é uma estrela. É uma estrela. Será que é lá que vive os espíritos puros que não têm perispírito? Então, o que vocês acham? Olha que pergunta interessante essa da tia Florinda, né? Será? O que você acha, Dulce? Você acha que no Sol é o local onde vivem, nessas estrelas, é que vivem os espíritos puros? Nossa, é uma pergunta bem interessante mesmo. E a gente fica na nossa santa ignorância, digamos assim, a imaginar, né, que o universo é tão perfeito,
Eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta, assim, porque é um questionamento que Dona Florinda repetiu aí, que eu creio ser de muita gente, né? Inclusive eu. Onde será que habitam os espíritos? Estão em toda parte ou tem um lugar específico? Nós somos muito impuros para poder nos aproximarmos dele. Eles podem se aproximar de nós, obviamente. Acho que é só querer, né? Mas fica aí essa pergunta para a gente se questionar. O que você acha, Eunice? Você acha que o Sol tem espírito puro? Ou eles moram em algum outro local? Como que funciona isso? Difícil a gente saber, né? Acho que ninguém sabe com certeza, mas você pensa alguma coisa sobre isso? Eu penso que, assim, os espíritos puros, eles devem comandar aqueles que vêm à Terra nos auxiliar. Então, acho que eles estão numa outra escala, mas de alguma forma eles têm contato com aqueles que vêm ajudar a Terra. Uhum. Eles têm acesso a esses que vêm ajudar a Terra. Eu acho que a gente não tem acesso a eles por a nossa impureza, por a nossa, né? Uhum. O nosso grau muito pequeno. Sim, a gente não consegue nem chegar perto deles mesmo, né? Assim, a gente não tem como fazer isso, mas eu concordo com você, eles podem chegar perto da gente, né? Você tem alguma ideia disso, Rosilda? Você acha que tem alguma característica planetária, assim, precisa ser uma estrela para ter um espírito puro? Será que o Sol é um local que tem espíritos puros? Eu acho que espíritos puros habitam qualquer lugar, né? Qualquer planeta. Dentro da precisão, né? Eu acredito isso, mas não sei se isso é verdade. Uhum, uhum. Eu concordo com vocês, assim, veja, a nossa estrela, né, o nosso Sol, é uma estrela muito pequena. Existem sóis que são, assim, absurdamente maiores do que o nosso Sol. E existem planetas que são planetas muito, muito, muito mais evoluídos, né? Se a gente pegar a escala, né, a gente tem os planetas os planetas primitivos, aí vem os planetas de provas e expiações, aí vem os mundos de regeneração, aí vem os mundos felizes e vem os mundos divinos, né, os mundos perfeitos. A gente não tem, é claro que isso é uma divisão didática, né? Não tem, assim, só 5 categorias de mundos, né? É como ele falou, assim, entre uma categoria e outra vai tendo, assim, uma coisa muito sutil, assim, tem mundos de diferentes formas, de diferentes, que habitam espíritos de diferentes graus evolutivos, né? Então, claro, pode ser que na nossa estrela aqui existam espíritos puros, né? Mas eles não estão restritos ali. Pode ser que, assim, pode ser não, com certeza, em outros planetas perfeitos, puros, em outros sóis, né? Existem muitos planetas que não têm essa configuração nossa, por isso que o ser humano ele não consegue ainda localizar um planeta que tenha vida como a nossa, né? Fala assim, os planetas não têm vida. Não tem vida como a nossa, né? Porque muitos planetas já passaram por essa fase de regeneração, né, mundos felizes, já são mundos perfeitos. E a gente sabe que a matéria, ela vai se sutilizando, ela vai ficando cada vez mais sutil, mais imperceptível aos nossos olhos. Então, assim, quando o ser humano vê um planeta X, né, que só tem pedra, né,
aquilo pode ser que seja só um esqueleto do planeta, que a matéria, né, as cidades, os espíritos que habitam ali, eles estejam num outro nível, eles estão num outro patamar. Por isso que a gente não enxerga, né? E aí, assim, a gente chega lá e fala, esse planeta é desabitado, só tem pedra. Mas vai saber, né? Qual é o grau de evolução que chegou àquele planeta, e tem toda uma matéria muito sutil formando cidades, formando, né, um planeta maravilhoso ali que a gente não consegue perceber, né? Porque a matéria existe em várias dimensões, né? Então, é verdade que no Sol existem espíritos puros? É verdade, mas não é apenas ali. Não sei se ficou claro. Ficou claro isso, tia? Ficou sim, Elaine, ficou claro. Isso. Muito legal a aula de hoje. Eu gostei. Então, vamos em frente? Vamos em frente aqui. Não sei se alguém quiser me interromper e complementar, viu, gente? Vocês ficam à vontade, tá bom? Bom, aí ele fala assim: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? A gente já conversou bastante sobre isso, né? E a resposta é não. É mais ou menos etérea, né? Porque cada perispírito, ele é característico daquele planeta. Claro, cada planeta tem o seu grau evolutivo, cada planeta tem a forma e a matéria que ele precisa para a vida ali, né? Então, é óbvio que os seres que vivem naquele planeta, eles precisam retirar dessa atmosfera do planeta onde eles estão aquilo que vai compor o seu perispírito, porque é a partir do perispírito que o corpo é feito. Então, se o espírito vai habitar aquele planeta, o seu perispírito ele tem que se adequar àquele planeta para o seu corpo ser feito a partir daquele perispírito, né? Então, passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que tem espíritos aqui do planeta Terra que vão visitar outros planetas, né? A gente já viu isso, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, que foi escrito por Chico Xavier, psicografado, foi escrito pela mãe do Chico Xavier, psicografado por ele, né? Então, ela chamava Maria alguma coisa lá. Então, a Maria, que era mãe do Chico Xavier, um espírito de muita luz já, né? Uma pessoa maravilhosa. Ela morreu, assim, quando o Chico Xavier era muito pequeno ainda, né? Acho que ele tinha uns 7, 8 anos, quando ele perdeu a mãe biológica dele. E aí, depois, essa mãe, ela volta para escrever essas cartas para ele, né? E ela vai contando coisas do mundo espiritual. É muito interessante, porque é um livro, assim, bem antigo, ele é anterior aos livros de André Luiz, e ela traz coisas ali muito interessantes, muito parecidas com o que depois André Luiz vai contar em Nosso Lar, etc., né? Mas ela conta, por exemplo, que ela foi visitar outros planetas, né? Planetas tão mais evoluídos que a Terra, que ela não conseguia entender o que os espíritos lá falavam, faziam. Ela só sentia um prazer muito grande em estar lá. Era uma sensação muito gostosa de estar interagindo com eles, mas ela não conseguia direito entender o que eles falavam, não conseguia entender como funcionava lá, de tão longe que estava a conexão, né? Vocês acham que para ela ter saído do planeta Terra como desencarnada, ela teve que mudar o perispírito para ir para esse outro planeta? Não é interessante isso?
que você acha, José? Você acha que um espírito, mesmo desencarnado, que vive aqui, se ele vai numa missão para outro planeta, ele precisa mudar o perispírito dele? Como a senhora disse, missão, acho que já está incluída essa mudança perispiritual. Porque diz aí que o perispírito é adequado dependendo do planeta onde ele reside, né? Se ele vai numa missão em um planeta onde o perispírito seja diferente do da Terra, como que ele vai se apresentar? Eles têm que se apresentar com o perispírito daquele planeta no qual ele vai com a missão. E é bem interessante, né? Vocês já leram o livro Libertação, que o André Luiz, um amigo dele e mais um mentor, eles vão descendo de nosso lar até uma região do astral muito, muito grosseira, e para eles serem vistos por esses espíritos e para conseguir ajudá-los, né? Era uma cidade espiritual assim muito, muito grosseira. Eles param numa colônia antes, eles param, não era numa colônia, eles param um pouco antes de chegar nesse planeta e eles começam a inalar, né, uma substância, e aquilo vai pesando, vai ficando difícil, eles vão ficando pálidos, eles têm que orar muito, que pedir muito a Deus. Olha que incrível isso, né? Assim, para eles conseguirem mudar o teor perispiritual, o teor vibratório deles, aquilo demorou um pouco para eles, porque certamente né, assim, existia ainda, eles não eram espíritos de luz, embora fossem espíritos muito superiores a nós, né? Mas, assim, eles tiveram que fazer um trabalho neles ali para adensar a vibração deles, para eles conseguirem ser vistos por aqueles seres daquela cidade, né? Então, é essa ideia mesmo, né? Que sempre a pessoa tem que se adequar em termos vibratórios, né? E um espírito de luz, ele consegue fazer isso de um mundo para outro de uma forma mais fácil, mas nem sempre é uma coisa muito simples, né? Vamos lá, então. O que mais aqui, ó? Aí, ó, essa mudança pode acontecer muito rápido, né? Mas tem esse exemplo que eu dei do livro Libertação, que levou um pouquinho de tempo e foi uma coisa um pouco mais difícil. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Olha só, foi justamente essa pergunta que a gente teve dúvida. Kardec também teve, né? E pergunta isso para os espíritos. E eles falam, habitam certos mundos, né? Como a tia Florinda já tinha falado, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Acho que vocês falaram isso também, né? Assim, que não lembro agora exatamente quem falou, mas assim, que esses espíritos habitam em toda parte, né? Porque, claro, eles podem até ter a morada deles num certo planeta, mas eles têm uma facilidade tão grande de ir para outros lugares que eles são cidadãos. Aqui não tem assim essa expressão, esses jovens de hoje são cidadãos do mundo, né? Eles vão daqui para Nova York, de Nova York para Londres, assim, rapidinho, né? Assim, é uma coisa como se a gente fosse daqui para São Paulo, assim, né? Fulano de tal é cidadão do mundo. Esses espíritos, eles são cidadãos do universo, né? Eles vão da Terra para Marte, para Vênus, para Saturno, para outras galáxias, com a rapidez do pensamento, porque eles já são espíritos puros, né? Então, eles não têm que ficar restritos a um local só, né? Então, aqui Kardec já respondeu a nossa pergunta, né?
Vamos lá, então. Bom, agora vai começar um assunto bem interessante, que é o assunto das transmigrações progressivas. Na verdade, quando Kardec coloca esse tema, transmigração, atualmente a gente tem um outro termo na ciência, que é a transmutação, né? Ele quis falar isso daqui, é um termo mais moderno, né? Essas transmutações, eu até coloquei aqui o que significa, né? O prefixo trans é a situação ou ação além de, né? Então, é uma coisa além de, ou seja, é uma formação de uma nova espécie através do acúmulo progressivo de mutações na espécie original, né? Bom, vamos parar um pouquinho aqui e discutir. Pena que o Cláudio não está podendo falar, porque o Cláudio é especialista nisso. O Cláudio é professor de ciências, né? Mas se a gente falar alguma bobagem... Deixa eu meu microfone, Elane. Você está me escutando? Ah, que bom, Cláudio. Puxa, estamos não que eu saiba escutando. muita coisa, mas... Oi? Não que eu saiba muita coisa, mas se estiver Não, você sabe, tá sim, você faz muita falta aqui no nosso estudo. Você tem alguma coisa para falar, Cláudio, do que a gente estava falando anteriormente? Você concorda com tudo? Você tem alguma... Não, eu concordo, sim. Acho que o pessoal colocou muito bem as coisas. E também a gente não tem nem capacidade, né, para imaginar essas coisas assim, né? Eu fiquei imaginando, assim, uma situação um pouco diferente. Assim, eu já li em algum lugar, assim, que espíritos, assim, da Terra, encarnados, né, eles foram levados a conhecer outros mundos, né? E eu imagino que nesses casos eles deviam estar, assim, tipo, com uma roupa espacial, sabe? Porque eles não podem trocar de perispírito, né? Porque está encarnado, né? Eu estava matutando aqui como é que podia fazer. Aí eu fiquei imaginando, acho que eles devem usar uma roupa, tipo um traje espacial, assim, né? Ou assim, pode acontecer deles, a gente não sabe, né? Mas assim, deles receberem ajuda para ter esse traje espacial ser meio que a composição do próprio perispírito, né? Mas tudo que a gente falar aqui, a gente vai estar... É só elucubração, né? Como a gente fala, né? A gente não consegue. Que a gente não sabe exatamente, né? E aí, assim, para a gente falar dessa transmutação, nós vamos ter que conversar um pouquinho aqui, né? Que são coisas muito interessantes essas, né? O espiritismo é uma ciência, uma religião e uma filosofia, né? Tudo isso junto. E tem caráter evolucionista, né? É diferente das religiões que nos devem, né, a quem nós devemos muito respeito, mas nós não compartilhamos dessas ideias do criacionismo, né? Então, o criacionismo prega que Deus criou tudo de uma vez, né? E é uma coisa estanque, assim, né? Então, criou o gato, o cachorro, o macaco e criou o homem, né? E o homem é desse jeito que ele é, né? O espiritismo não pensa dessa forma, assim, o espiritismo é ele está adequado, né, tem por base a ciência, que a ciência ela é evolucionista, né? E essa evolução, ela se faz nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual, né? E, na verdade, é o plano espiritual que puxa a evolução do plano material, né? Então, a gente sabe que em algum momento nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. É o que Emmanuel, André Luiz chama de mônada, né? Essa mônada, que é como se fosse uma fagulha divina que foi criada simples e ignorante. E essa mônada, ela vai fazendo o seu processo evolutivo e, para evoluir, ela precisa reencarnar em corpos que são adequados para aquele momento evolutivo daquela mônada. Então, assim, do ponto de vista material,
como é que os seres evoluem, né? Como é que existe, assim, que o mundo começou com uma única célula, né? Lá no fundo do mar, e hoje nós vemos, assim, bilhões de espécies, né? Assim, a gente olha para esse mundo e vê tudo que é planta, inseto, animais, enfim, né? Seres de várias características. Vocês já pararam para pensar, assim, como que isso pode ter acontecido do ponto de vista científico? Tem uma explicação, e do ponto de vista espiritual também, né? Alguém gostaria de falar sobre isso? Não é uma coisa muito simples, né? Eu vou pedir, assim, Benedito, você quer começar isso? Como que foi esse processo de evolução? Assim, o que precisa, do ponto de vista aqui do planeta Terra, para acontecer essa evolução biológica? Eu não entendi bem sua pergunta, Helena. Você pode falar de uma outra maneira? Sim. Olha, o Kardec vai começar a falar agora de uma coisa que ele chama de transmigração, mas que do ponto de vista científico moderno a gente chama de transmutação. Aí o nome já diz, né? Mutação. Que é o processo de evolução das espécies e de evolução do espírito. E que essa evolução, do ponto de vista do espiritismo, a gente sabe que ela ocorre em dois mundos, em dois momentos. Tem até um livro de André Luiz que fala evolução em dois mundos, né? Então, existe a evolução material e existe a evolução espiritual. Então, assim, para a gente entender isso, assim, como é que se dá, né, essa evolução do ponto de vista biológico, que é a evolução material, né, para depois a gente falar como que se dá a evolução espiritual. Eu acho que se dá da seguinte forma. Por exemplo, vamos imaginar assim, né? Um homem e uma mulher, eles têm um filho, né? E o filho ou a filha pode nascer um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, do que os pais, não é? Então, esse filho vai crescendo, e aí, quando ele se desabrochar na sua idade adulta, ele será mais inteligente do que os pais, né? E aí, esse filho, vamos imaginar que seja um homem, nesse caso, com uma mulher, que também seja do mesmo padrão de inteligência dele, eles se casam e têm um filho, e esse filho também, ou essa filha, também é um pouco mais inteligente do que os pais. E assim sucessivamente. Eu acho que a cada geração, né, pode acontecer, né, de termos filhos um pouco melhores do que nós. E assim a coisa vai crescendo. Eu imagino que seja desse jeito, Helene. É isso mesmo. Quer dizer, existe todo um processo aí de melhoramento genético, né, da humanidade, que vem ocorrendo desde o início, né, desde o início do planeta Terra, né? Isso é supervisionado pelos espíritos, né? Que a cada geração vai mudando, a cada geração ou a cada período, vai mudando alguma coisinha naquele organismo, e que aquele organismo vai mudando e vai passando isso, como o Benedito falou, para a geração seguinte. Até que, se a gente olhar depois de muitas gerações, né, aquele ser que foi formado, ele é muito diferente do seu ancestral, né? Então, pensa bem, assim, que nós tivemos um ancestral comum, né?
que deu origem, assim, aos primatas e deu origem aos seres humanos, né? E esses seres humanos, eles eram hominídeos, né? Eles eram seres humanos, assim, muito diferentes do que nós somos hoje. Mas à medida que eles se cruzavam, eles iam sofrendo mutações, né? Eles iam sofrendo processos de melhoramento e que, assim, iam gerando seres cada vez melhores, né? Até que chegou no ponto que está hoje, né? Então, assim, por isso que o espiritismo, ele não é contrário à ciência, né? A gente não pode falar assim, não existe esse negócio porque Deus criou o ser humano e essa, né, assim, porque isso sempre foi um motivo de debate muito grande, né? Da religião versus a ciência, né? Hoje a gente fala isso com tranquilidade, mas lá no século XIX, quando Darwin lançou a teoria da evolução das espécies, para vocês terem uma ideia, assim, ele quase que foi linchado, né? Assim, as pessoas achavam um absurdo, né? Onde já se viu, né? Deus criou a galinha e criou o homem, e criou o macaco, não tem essa de um se transformar no outro, né? Não é tão simples assim, é óbvio que uma galinha não vai se transformar de um dia para o outro num outro ser, e isso é ao longo, assim, dos milênios, né, porque a evolução é muito lenta, né, então, não sei se ficou claro, eu vou continuar um pouquinho aqui, que vai ficar mais claro, antes da gente seguir em frente aqui, deixa eu pôr aqui, ó, isso aqui, né? Então, ó, quando a ciência nos desvenda os quadros sucessivos dessas transmutações, é que vemos a inapreciável riqueza nelas contida, a ampliar-se sempre, quer dizer, é aquilo que eu falei, imagina que nós começamos de seres unicelulares, todos nós viemos de corpos com uma única célula, e isso foi aumentando, foi se desenvolvendo ao longo dos milênios, né? Muitos e muitos milênios foram necessários para que esse nosso corpo fosse melhorando, né? Então, por isso que o Kardec, que era um cientista, né, ele sempre estava querendo ver se isso né, que aquela doutrina que estava sendo trazida pelos espíritos, ela não se conflitava com a ciência. E daí ele pergunta assim, olha, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Né? Então, veja, se eu estou falando que assim, tanto o corpo evoluiu quanto o espírito evoluiu, e na verdade o corpo evoluiu porque o espírito evoluiu, né? Não foi o contrário, não foi o corpo que melhorou e precisou de um espírito mais evoluído, foi o espírito que evoluiu e precisou de um corpo melhor, né? Então, assim, aquela mônada que era uma coisa assim, super simples e ignorante, que veio como um ser unicelular lá no fundo do oceano, ela foi evoluindo, e aí ela precisou cada vez mais de corpos complexos, né? Então, assim, vamos pensar nessa evolução espiritual. Será que o espírito, ele goza desde o início de suas faculdades, né? E ele responde que não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, é uma coisa, assim, bem interessante isso, né? Assim, porque, na verdade, assim,
ao longo da nossa evolução espiritual, é que a nossa inteligência foi sendo feita, né? É que nós fomos crescendo do ponto de vista espiritual, e para a gente chegar hoje aqui onde nós estamos, quantos bilhões de anos nós já caminhamos, né? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, faz tempo, como é que eu... Né, eu ainda estou tão longe de ser um espírito puro. Se a gente for olhar para frente, falta muito mesmo, né? Mas se a gente olhar para trás, olha só, nós já fomos seres com uma única célula, uma coisinha mínima, né? E ao longo do tempo a gente foi evoluindo, né? Então, esse assunto é um assunto muito complexo. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, mas, na verdade, nós vamos voltar nisso daí, porque é uma coisa complicada, né? Aí ele põe aqui, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida, né? E aí, veja, onde que eu queria chegar, né? Nós vamos estudar melhor isso daqui, né? Se a gente pensar que a Terra, ela tem 4,6 bilhões de anos que ela foi formada, isso tudo aqui, toda essa espiral evolutiva, ela foi sendo desenvolvida assim, durante bilhões de anos, né? Bilhões de milênios, assim. A nossa evolução, ela passou por tudo isso, né? Então, aqui, ó, 4,6 bilhões de anos, a Terra era apenas um ponto incandescente no universo. Com o resfriamento, foi dando origem às rochas. E aqui, olha, 2,7 bilhões de anos, as formas mais primitivas da vida. Então, aquela casa planetária que Jesus estava coordenando, né? Porque só Deus é que consegue fornecer a matéria-prima das coisas, né? Então, assim, Jesus, ele pega essa matéria-prima e ele pega para si a incumbência de criar uma casa planetária para receber todos aqueles que forem a ele confiados. E quando, assim, nós chegamos nessa casa planetária, há 2,7 bilhões de anos atrás, nós não éramos mais do que formas primitivas de vida, né? Seres unicelulares, que daí foram se transformando, olha, em protozoários, esponjas, algas, bactérias, esses trilobitas, que já eram seres um pouco mais avançados, peixes, e depois plantas, e anfíbios, e insetos, e répteis. Daí, olha, 230 milhões de anos apareceram os mamíferos, plantas mais evoluídas. Aí, há 150 milhões de anos, dinossauros, e o princípio inteligente, ele vai evoluindo, e à medida que ele vai evoluindo, ele precisa de outras formas orgânicas, né? Então, depois, pássaros e plantas mais evoluídas, e, enfim, né? O antecedente aqui do cavalo, os mamíferos gigantes, aí os macacos, enfim, e foi, e apenas há 1 milhão de anos, mais ou menos, né, dessa jornada que começou aqui há mais de 4 bilhões de anos, é que os primeiros hominídeos apareceram na Terra. Então, veja assim, eu vou encerrar aqui agora, para a gente poder conversar um pouquinho antes de acabar. Vejam que coisa assim bonita que é essa evolução em 2 mundos, né? Onde esse princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo
E à medida que ele vai desenvolvendo, ele força mutações no corpo físico para que esse corpo físico possa receber esse princípio inteligente que já está um pouquinho mais evoluído. Será que ficou claro isso? Isso daqui é o começo desse outro capítulo que a gente vai estudar agora, das transmutações ou transmigrações, como Kardec chama, né? Então, tia Florinda, será que ficou claro isso, assim, que essa evolução que a ciência conta é uma evolução física, mas que tem por base uma evolução espiritual? Ficou claro isso? O que a senhora acha? Eu acho, Lene, que ficou claro. É a evolução espiritual, né? Que temos, assim, esse cordel, né? Que dizem que a gente vai de lá dos macacos, que dizem que a gente era, né? Tinha 4 pés lá, né? Andava igual macaco, então a gente foi evoluindo, né? Do jeito que você explicou direitinho, eu consegui entender. Não sei se eu consigo falar assim, Sim. Não, mas esclarecida. tá certo. Mas é a evolução do ser humano, né? Exatamente. Muito Alguém mais gostaria de complementar isso, de falar? Nós vamos voltar a isso, né? No próximo estudo a gente vai continuar conversando. Mas essa pincelada, assim, será que ficou claro isso? José, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, acho que para a gente começar a próxima semana, acho que é a base, né? É a Para base. a gente já ir pensando sobre essa transmutação, as mudanças físicas e também imaginar as mudanças espirituais, né? Que ocorre, a mudança espiritual que ocorre em cada ser. Isso. A gente pode já ir imaginando. Uhum. Benedito, pode falar. Eu queria trazer uma imagem que vai ser útil para a gente. Quando a gente viaja por uma estrada, às vezes a gente vê assim que a estrada foi feita numa região de montanha, não é? E eles fizeram um corte na montanha e a gente vê o barranco da montanha, né? E aquele barranco, ele tem em algumas regiões que a gente anda, né? A gente vê que são barrancos formados por várias camadas de terra. E cada camada tem uma cor, né? Então tem uma fatia de terra, que nem assim um bolo fatiado, assim, né? Olha para o barranco, a gente vê uma camada branca, uma camada azulada, uma camada avermelhada, uma camada rosa. Então, várias camadas que vão ali, né, digamos assim, da altura do asfalto até o topo da montanha, né? Então, se a gente pensar como é que essas camadas se formaram, isso dá uma ideia da lentidão da evolução, né? Porque essas camadas se formaram, na maioria das vezes, porque foi juntando poeira, né? Pode ter havido também alguma enchente, né? Uma inundação e levou lama, daí secou e ficou aquela coisa ali no chão e tal. Mas, ainda assim, se a gente olhar um barranco de 1 metro, a gente pode ter uma ideia assim, de quantos milhões de anos foram necessários para acontecer essa evolução geológica, a evolução da Terra mesmo, assim, no sentido literal, né? E aí isso dá uma noção, né, da nossa evolução também, como seres materiais e espirituais, né? E em cada fase da Terra havia, como estava nesse círculo anterior, que eu achei uma figura muito ilustrativa e que merece, inclusive, que a gente, se for o caso, volte nela para detalhar mais, né? É uma figura que mostra que em cada idade da Terra, né,
nas diferentes eras pelas quais a Terra, o planeta passou, né? E em cada idade havia um tipo de vida, né? Física e espiritual, naturalmente, né? Então, e aí, ao longo desses milhões ou bilhões de anos, a coisa foi evoluindo e nós chegamos até onde nós estamos hoje. Então, apenas um comentário para dar um pouco essa noção da lentidão da evolução. Elaine Você precisa abrir o está sem microfone, som. Elaine. Obrigada. Eu até coloquei umas imagens aqui, né? Para vocês verem isso que o Benedito falou, né? Essas montanhas, essas camadas aqui. Imagina o tempo que levou para formar isso aqui, né? A evolução é muito lenta, né? Então, nós já estamos aqui perto de finalizar. Eu vou perguntar se alguém tem mais alguma coisa para falar. Rosilda, você gostaria de comentar alguma coisa? Tem alguma coisa que não ficou claro? Não, deu para entender um pouquinho, né? É tudo muito complexo, novo, né? Novo não, né? Mas é muito difícil de entender assim. Mas a gente vai voltar nisso, viu? Assim, eu sei que é uma coisa difícil, mas aos poucos a gente vai voltar para isso ficar bem claro, tá bom? Eunice, você quer fazer mais algum outro comentário, falar alguma coisa? Tá muito bom, muito bom. Eu consegui entender bem e legal, né? Essas comparações que vocês fazem faz ilustrar mais ainda o entendimento da gente. Muito obrigada. Imagina. Dulce, você gostaria de falar mais alguma coisa? Na verdade, eu sou apenas gratidão, porque tudo isso está sendo tão elucidativo para mim. É uma outra visão, a coisa assim, do lado mais espiritual que os meus olhos de fé estão conseguindo enxergar. Eu sou muito agradecida. Certo. Pai, você gostaria de completar alguma coisa aqui? Sim, filha, eu acho que está ótimo, bem explicado, deu para entender bem e muito produtivo. Fico esperando a próxima semana para dar continuidade. Então vamos. Mãe? Olha, foi tudo maravilhosamente explicado, foi bem didático, deu para entender muito bem e só temos que agradecer. Primeiro a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e também a você, minha querida Elaine. Nossa. Cláudio, complementa aí você que é expert nesse assunto. Não, acho que tá tudo ótimo, assim, a explicação tá certinha, tudo muito bom. Eu, assim, recomendo para quem não leu, ou para quem já leu, leia de novo o Evolução em Dois Mundos, porque, para mim, depois do Livro dos Espíritos, é o livro mais interessante, como biólogo, né? É muito interessante o livro, assim, ele ensina muito, assim, mas tudo que foi falado tá ótimo. Muito bom. Esse livro Evolução em Dois Mundos é fantástico mesmo. Acho que nós vamos citar algumas coisas aqui, mas quem puder ler essa semana, ler alguns trechos aí, ele é muito interessante mesmo. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nas próximas vezes, tá bom? Eunice, você pode fazer a prece final para a gente, querida, por favor? Faço sim. Obrigada. Obrigado, Pai do Céu, por mais esse entendimento, por mais esse aprendizado. Obrigado a todos que aqui, de alguma forma, nos instruem
tanto os encarnados, como a espiritualidade que nos guia, nos auxilia, nos intui, para que façamos o melhor de nós. Obrigado a todos, obrigado. E vamos encerrar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra de todo mal. Que possamos, a cada dia, fazer o melhor de nós. Que assim seja. Muito bem, uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. E até. Boa noite. Boa noite a todos.